Olá pessoal, agora sim estamos ao vivo aqui com você dentro da jornada do AutoCAD Dominado. Começando então oficialmente nossa jornada do AutoCAD Dominado. Estamos muito felizes com a sua presença aqui, você que já chegou, você que está chegando também, você que vai ver esse vídeo mais tarde, não tem problema, são todos muito bem-vindos aqui na jornada do AutoCAD Dominado. E para você que não sabe o que é a jornada do AutoCAD Dominado, é uma série de lives, uma série de aulas, né? Uma parte aqui é gravada, por exemplo, o AutoCAD, alguns exercícios, a gente precisa gravar, porque senão não dá tempo, né, de passar nesse período aqui, senão fica muito longa a aula. Inclusive, na aula de hoje, nós temos uma parte gravada com o professor Ronaldo Carreta. Tá? Então, é uma série de lives, uma série de aulas aí para você que quer aprender AutoCAD, para você que quer ficar mais, como poderia dizer, mais expert aí no AutoCAD. Então, essas aulas são para você, são aulas gratuitas, tá? Que vão acontecer aqui no YouTube. E por isso, você tem que permanecer lá no nosso grupo do WhatsApp. Por quê? Todos os vídeos, todas as aulas, todos os materiais, os links, os materiais para você baixar, a gente envia somente lá no grupo de WhatsApp, tá bom? Por isso você não pode sair lá do grupo de WhatsApp. E olha só, deixa eu mostrar aqui para você, esse aqui, ó. Você está vendo aí. Durante esta semana, dentro da jornada do AutoCAD Dominado, junto com o professor Ronaldo Carreta, nós vamos aprender a desenhar, fazer esses 3 desenhos aqui. Na aula de hoje, nós vamos começar com esse aqui. Mesmo você que quer aprender para fazer desenho arquitetônico, né, para fazer plantas de casa, não tem problema, porque os comandos, você sempre tem que saber usar os comandos. E esses comandos, eles valem tanto para desenho arquitetônico quanto para desenho mecânico. E esses desenhos mecânicos aqui, eles são bons porque eles oferecem, né, uma certa complexidade que te ajuda a ficar, né, mais rápido aí no AutoCAD, tá bom? Então hoje nós vamos começar com esse primeiro desenho, depois nós vamos passar para esse outro desenho que já vai ser na aula de amanhã, e por último nós temos esse terceiro desenho aqui. Então são 3 desenhos, são desafios que você tem dentro da jornada do AutoCAD Dominado, que acontecerá essa semana. Temos essa live de hoje, amanhã à noite teremos mais uma live, e na quarta-feira mais uma live, e na quinta-feira também para terminar tudo isso aqui, tá? Para ficar aí bem light para você conseguir fazer aí na sua casa, para você abrir o seu AutoCAD e tentar desenhar. E o mais legal que todos os comandos que nós vamos usar aqui são comandos do AutoCAD em português, que inclusive foi um pedido que vocês fizeram lá na pesquisa que nós colocamos aí no grupo. Tá? Se você ainda não respondeu a pesquisa, volta um pouquinho lá atrás, veja a pesquisa, responde lá, porque através dessa pesquisa a gente consegue criar um material mais relevante para você. Bom, e para você que já está aqui, coloca aqui no chat da cidade de onde você é, coloca também se o áudio, né, e se o vídeo aqui tá legal para você, se você está ouvindo bem, tá bom? Vai colocando aí no chat. Nós não vamos perder muito tempo, eu já quero começar com a aula de hoje. E então é importante você permanecer lá no nosso grupo, porque lá no grupo é onde nós vamos disponibilizar todo o material para você. Se você não baixou esse desenho aqui ainda, tá lá no grupo também. Entra lá no grupo que eu já coloquei lá mais cedo para você. Bom, quero chamar aqui o professor Ronaldo Carreta, a parte dele está gravada, como eu disse, para agilizar mais a nossa aula. Tá? Então vou colocar aqui o vídeo dele agora e eu volto no final do vídeo dele, então, passando mais algumas informações para o dia de amanhã e os próximos dias também. Vamos lá? Olá pessoal, meu nome é Ronaldo Carreta, eu sou professor de AutoCAD há mais de 20 anos e fazem 4 anos que eu ingressei no ensino online e mais de 60 mil alunos já experimentaram e aprovaram o meu método de ensino. Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês um exercício prático, tá? Que você que não tem noção nenhuma de AutoCAD vai realizar esse exercício do zero até a sua impressão. E esse exercício também vale para quem já conhece o AutoCAD, porque eu tenho certeza que eu passo dicas e truques que você ainda não conhece, ok? Então, vamos começar? Bom, agora vamos partir para a prática. Eu já estou aqui com o AutoCAD 2022 em português aberto. Caso você esteja utilizando aí uma versão inferior, ou até mesmo uma versão em inglês, não se preocupe, tenho certeza que você vai conseguir acompanhar. Então deixa eu mostrar para vocês o que a gente vai realizar agora nessa aula. Então eu separei a dedo esses 3 desenhos aqui para a gente criar
nessa aula prática, porque eles abrangem muitos recursos, muitas ferramentas do AutoCAD, vai dar uma experiência bem legal para você que está começando agora, e com certeza você que já tem experiência, você vai aprender novos recursos, você vai receber alguma dica que você não sabia, tá? Então esse trabalho aqui é legal para todos os níveis de conhecimento do AutoCAD. Primeira etapa, nós vamos criar os desenhos, então nós vamos fazer os 3 desenhos. Na segunda etapa, nós vamos desenhar o formatinho padrão com a legenda, conforme as normas técnicas recomendam que seja apresentado um desenho técnico. Depois nós vamos definir o tamanho do desenho na folha, que seria a sua escala. Após isso, nós vamos inserir as dimensões no desenho, tá? Todas as dimensões, nos 3 desenhos. E por último, vamos realizar a sua impressão, tanto preto e branco quanto colorido também, que é para você aprender das duas formas. Veja que também, pessoal, vocês vão aprender como diferenciar as linhas do desenho por espessuras, tá? Isso é importante para você destacar partes do desenho que devem aparecer, né, com mais destaque, e deixar mais fina linhas que vão atrapalhar a visualização do projeto, como por exemplo as medidas, tá? Imagina que se eu deixasse aqui, ó, as medidas na mesma espessura do desenho, ia virar aqui um borrão, né? Muito mais difícil da pessoa ler, interpretar o desenho, ok? Então você vai aprender aí muitas dicas legais. Bom, para começar, nós vamos ver a forma correta de criar um arquivo novo, porque quando você inicia o AutoCAD, pode ser que ele já veio aqui com um arquivo novo criado, e todos os arquivos que são criados no AutoCAD, eles são criados a partir de um modelo, tá? Esse modelo, ele pode apresentar configurações e objetos prontos para que você não tenha que fazer trabalhos repetitivos. Agora, no início, você não tem um arquivo modelo, então você deve escolher um arquivo modelo já disponibilizado pelo AutoCAD com as configurações mínimas e mais parecidas com o que a gente utiliza aqui no Brasil, e a partir dele você vai criando as suas próprias configurações, tá? Inclusive no final dessa prática a gente vai criar alguns objetos, alguns elementos aí que vão ser válidos para novos projetos. Então no final eu vou mostrar para vocês como criar um arquivo modelo a partir da nossa prática aqui, certo? Então como que você deve fazer no início? Aqui, pessoal, ele já vem esse arquivo novo criado, você ignora. Então você pode vir aqui na barra de acesso rápido e clicar no botão novo. Aí ele vai abrir aqui a janela de modelo ou template, tá? Pode estar escrito das duas formas. Às vezes o meu arquivo em português eu já peguei, o meu AutoCAD em português eu já peguei essa janela aqui escrito selecionar modelo ou selecionar template. Tem vezes que vem traduzido, tem vezes que não. Aqui, pessoal, ele vai listar os modelos que já vêm criados quando você instala o AutoCAD. Então você vai selecionar esse aqui, a Cadizo. Certo? Veja que tem outros, tá? Inclusive com elementos já prontos, né? Então se você escolher outro modelo, pode ser que vai dar confusão depois para você configurar da forma correta, tá? Então escolhendo o Acadizo vai evitar essa dor de cabeça para você. Escolhi ele, clico em abrir. Ele vai sempre criar um arquivo novo com o nome desenho 1, 2, 3 e assim por diante. Quando você salva o arquivo é que você define o nome para ele, certo? Outra forma, aqui na guia iniciar, você pode vir aqui em novo. Se eu clicar direto sobre o botão novo, ele já cria o arquivo novo, ó. E qual modelo que ele usou? O último que você escolheu. Ah, mas se eu não souber qual foi o último, então vem aqui em iniciar, clica no menu novo, procurar modelos, Acadizo. Pode ser que a extensão não esteja aparecendo, mas é uma configuração do Windows, ok? E abrir. Muito bem. Então esse aqui, ó, o desenho 4, é o arquivo que eu vou utilizar para a criação do exercício. Os outros eu vou fechar. Até se ele pedir para salvar, diz que não, feche e continue com um só. Ok, então com o arquivo novo criado, vamos ver algumas configurações que nós podemos realizar aqui na área de trabalho para otimizar a criação do nosso desenho, né? Isso aqui é uma questão de preferência. A faixa de opções, ela vai apresentar todas as ferramentas que você precisa para desenhar. Então ela é separada por guias. Em cada guia você tem painéis com conjuntos de ferramentas. Então, por exemplo, na guia padrão, eu tenho aqui o painel desenhar com ferramentas de desenho, modificar com ferramentas de edição,
anotação com ferramentas de cotas e texto e assim por diante. Então, pessoal, você pode exibir a faixa de opções inteira, ou então, se você clicar aqui nessa setinha branca, você pode recolher ela a configurações diferentes. Por exemplo, agora nessa primeira configuração ele exibe as guias e o nome dos painéis. Quando eu coloco o cursor é que ele vai mostrar o conteúdo. Se eu clicar lá de novo, ele vai recolher ela ao nome da guia e o nome só dos painéis. Aí eu tenho que colocar o cursor por cima. Se eu recolher mais uma vez, ele vai exibir só a guia. Então quando eu clicar na guia, que ele exibe ela inteira. Tirei o cursor, ele deixa a minha tela maior. Vou clicar de novo lá, ele vai expandir. Então é uma questão de preferência, tá? Conforme você for decorando o atalho da ferramenta, você não precisa ficar exibindo essa faixa inteira aí na tela. Bom, eu posso também ocultar a ViewCube, eu não vou trabalhar com ela é mais para o desenho em 3D. Então eu venho aqui no controle de Viewport, clico aqui no sinalzinho de menos e desmarco a ViewCube. A barra de navegação, ela apresenta ferramentas de zoom. Nós vamos usar mais o mouse, tá? Nós não vamos entrar fundo nas ferramentas. Esse é o exercício passo a passo. Eu vou realizando algumas configurações aqui, aí você já vai aprendendo. Então eu vou ocultar aqui também a barra de navegação. A linha de comandos, ela exibe a dica da ferramenta que você está acessando. Por exemplo, acessei a linha, ó, ele manda especificar o primeiro ponto, o próximo ponto e assim por diante. Eu acessei a ferramenta copiar, ele pede para que eu selecione os objetos. Então a linha de comandos ela vai te dando as instruções. Eu gosto de encaixar ela aqui, ó, arrastar ela um pouquinho mais para baixo, a hora que ele forma esse retângulo aqui, eu encaixo para que o histórico dela não fique sendo exibido para cima na minha área de desenho. Aqui na borda dela você pode aumentar ou reduzir esse histórico. Então o histórico ele vai exibir aqui a partir da linha branca para cima, ele vai exibir o procedimento que você fez. Isso pode ser útil para você revisar até alguma medida, alguma coisa que você realizou ali no AutoCAD. Bom, aqui na barra de status, que apresenta recursos que vão auxiliar o desenho, eu vou desmarcar aqui a grade. Veja que a maioria das ferramentas tem atalhos através das teclas de função, né? Veja que o modo grade aqui, ó, eu posso habilitar ou desabilitar também usando a tecla F7. Tá? Então eu vou desabilitar essa grade. E eu não preciso dessa tela quadriculada para desenhar. Fica melhor aí a nossa visualização da tela. Bom, então são apenas algumas configurações básicas, tá? Para que você possa iniciar o seu projeto. Bom, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos já salvar. Ué, mas eu não criei nada. Mas não tem problema. Nós vamos salvar porque a partir da primeira vez que você salva, você armazena o arquivo no computador. As próximas vezes que você salvar vai ser apenas para atualizar as novas informações, certo? Então você pode utilizar aqui o famoso disquete aqui na barra de acesso rápido, o atalho Ctrl S, você pode vir no menu de aplicação salvar, tá? Então são diversas formas aí de você realizar as mesmas ações. Eu vou clicar aqui no disquetezinho, então ele vai abrir aqui a janela para você escolher onde você quer salvar. Então você escolhe aí o diretório onde você vai salvar o arquivo. Eu vou colocar aqui na prática de AutoCAD e vou colocar aqui, eu já coloquei o nome ali, prática de AutoCAD, eu vou colocar exercício de AutoCAD. Exercício de AutoCAD. Um detalhe interessante também, pessoal, aqui em arquivos do tipo, ó, veja que ele salva na versão 2018, ele não salva, não tem a versão 2022 disponível para salvar. Só que se você for abrir esse arquivo em versões inferiores, por exemplo, você está trabalhando em casa você tem lá o AutoCAD 2022. Lá no seu trabalho, na faculdade ou na escola, você tem uma versão inferior. Então, ele não vai abrir na versão inferior. Então, você pode escolher aqui, ó, para ele salvar na versão 2013, que é anterior a 2018. Aí o que acontece? Aí você já vai conseguir abrir ele na versão 2016, 2018, 2019, 2020 assim por diante. Certo? Então esse é um cuidado que você pode tomar. Então eu vou salvar. Agora ele já foi armazenado, já está com o nome aqui. E quando eu salvar novamente, ó, quando eu clicar em salvar, ele só vai salvar as novas alterações. Inclusive você pode usar o atalho Ctrl S,
certo? Para ir, fiz alguma coisa, Ctrl S. Apenas para se precaver de não perder aí nada do seu trabalho, ok? Bom, próxima etapa, nós vamos criar uma camada para o desenho. Nós vamos criar a linha que nós vamos utilizar para desenhar o contorno do nosso desenho. Um projeto, como eu havia explicado antes, o projeto ele é dividido por camadas. As camadas vão facilitar a visualização. Através das camadas você pode definir tipos de linhas diferentes, você pode definir espessuras diferentes, entre outros muitos recursos que nós temos aqui no painel de camadas que está localizado na guia padrão. Então vamos lá, eu vou clicar em propriedades da camada. Aqui vai abrir a janela camadas, deixa eu arrastar ela aqui um pouquinho para a tela. O AutoCAD ele já vem com a camada 0 criada, tá? Então você vai aqui no nova camada, veja que tem o atalho Alt N. Eu vou colocar o nome dessa camada como sendo contorno. Agora eu vou definir uma cor para ela. Então, como eu estou trabalhando com fundo preto, com fundo escuro, eu vou escolher cores mais claras, tá? Para dar um contraste melhor. Se você estiver trabalhando com fundo branco, um fundo mais claro, você escolhe cores mais escuras. Aí o padrão, pessoal, de cores é muito particular, tá? Ele vai depender da preferência de cada um. Se você trabalha lá numa empresa, provavelmente eles têm o padrão de cores e nomes de camadas que eles utilizam. Provavelmente você não vai ter nem que criar. Às vezes eles já têm um arquivo modelo deles já com tudo isso pronto. Certo? Esse é um dos trabalhos repetitivos que você não precisa fazer toda vez em projetos novos se você já tiver um arquivo modelo criado. Então eu vou definir aqui a cor ciano, certo? Ela vai dar um contraste legal aí, ok? Aqui eu posso definir o tipo de linha, tá vendo? Eu posso dizer se ela vai ser tracejada, traço ponto, entre outras informações. O tipo de linha ele define para que aquela linha ela serve no projeto, tá? Isso também abrange um pouco do conhecimento de desenho técnico. Mas agora aqui nós estamos falando somente de AutoCAD. O desenho técnico você vai aprender lá no curso técnico, na faculdade, ok? Então agora vamos entender um pouco mais de AutoCAD. Aqui em espessura de linha, vamos deixar já uma espessura para essa linha na impressão. Ela vai ser visualizada principalmente na impressão. Na tela aqui tem como a gente visualizar as espessuras, só que só acima de 0,3. Veja que abaixo de 0,3 elas têm tudo a mesma espessura, mas essas espessuras vão ficar evidentes na impressão. Ok? Então aqui eu vou escolher 0,4, isso tudo pode ser modificado, no momento de você visualizar a impressão você pode alterar as espessuras ou em qualquer outro momento, até as cores também, ok? Agora eu vou só criar essa camada para a gente iniciar, depois nós vamos criar uma camada para folha, para o texto, para as medidas, mas tudo conforme a gente for precisando. Agora eu preciso só de uma para iniciar o meu trabalho, então eu vou fechar a janela. Veja que aqui agora, no menu, ele vai exibir a camada que está ativa no momento para ser utilizada. Então eu vou escolher aqui a camada contorno. Agora tudo que eu desenhar vai ficar nesta camada. Tá? Se eu desenhar um círculo, vai ficar nessa camada. Se eu trocar aqui de camada, colocar na 0, se eu desenhar uma linha, vai ficar nessa camada. Se eu desenhar um círculo, vai ficar na camada que está ativa, certo? Então isso é interessante, pessoal, porque a divisão por camadas, além das cores, espessuras, tipos de linhas, eu posso, por exemplo, ocultar determinadas camadas para visualizar o meu projeto de uma forma mais limpa, né? De repente você quer visualizar só as paredes, só os contornos da peça, então você pode ocultar as outras camadas. Então por isso que é importante dividir o seu projeto por camadas, ok? Então nós vamos deixar aqui a camada ativa como sendo a contorno. Eu vou apagar aqui esses elementos. Como que eu faço para apagar? Você dá um clique, abre a janela, dá um clique para abranger os elementos nessa janela. Se você estiver abrindo a janela verde, que é da direita para a esquerda, os elementos não precisam ficar inteiros dentro da janela para eles serem selecionados. Tá vendo aqui, ó? Eu estou pegando apenas uma parte do círculo, eu estou pegando apenas um pedaço da linha e tudo vai ser selecionado.
A janela azul, que é da esquerda para a direita, ela já tem que, só vai selecionar tudo que estiver inteiro dentro dela. Então veja que o último círculo ali não está inteiro dentro dela, não vai ser selecionado. É uma forma legal, porque às vezes você tem objetos aí misturados com outros elementos, você vai lá, abre a janela, só pega aquele que você quer e deleta, ou copia, ou faz qualquer outra ação. Tá? Então agora eu vou selecionar tudo e vou pressionar a tecla Delete. Muito bem. Outro detalhe importante. Eu preciso... Eu como vivo sempre ou estudando ou dando aulas, né? Eu tenho 2 monitores. Um para eu ver ali o vídeo ou algum arquivo que eu preciso, e na tela principal eu faço o trabalho. Então isso é bem interessante. Hoje em dia, né, que a gente estuda muito de forma online, você ter um segundo monitor ali para você poder ver o vídeo na outra tela e na tela principal você realizar a prática. Só que agora, vamos considerar que eu não tenho, né, este segundo monitor e eu preciso, é claro que o vídeo, você vai ter que dividir a tela com o vídeo, com o AutoCAD, aí não tem jeito, mas eu quero visualizar o arquivo que eu estou desenhando, né, eu quero pegar as informações dele ali para eu poder trabalhar junto. Então como que eu posso fazer? Primeiro vamos dividir a nossa tela em 2 partes. E para isso você vai vir aqui no controle dos viewports, que é esse texto que aparece dentro da área de desenho, e vai vir aqui em lista de configurações de viewports, e vai colocar aqui 2 na vertical. Aí o que eu posso fazer? É a mesma tela, é o mesmo arquivo, só que eu posso visualizar aqui, estar realizando a criação do desenho aqui, e aqui eu visualizar o arquivo que eu preciso, certo? Bom, antes de dividir, eu vou voltar até para uma só. Como que eu faço para voltar para uma só? Você clica em uma e dá 2 cliques no sinalzinho de mais. Aí ele vai expandir essa tela, tá? Voltou a ficar uma tela só. Eu vou importar aqui na tela o arquivo do exercício, tá? Eu vou fazer esse procedimento agora para explicar para vocês, porque aí você vai ter a informação, você que está visualizando aí o passo a passo, você vai ter a informação da medida do projeto aqui na tela, e aí você vai acompanhar de uma forma melhor, tá? Senão eu vou ter que ficar falando a medida em outra tela, puxando o desenho, então é bom que ele esteja aparecendo aqui. Para você, aí, você trabalha com uma tela expandida só, não se preocupe com isso agora. Então eu vou importar este arquivo aqui na tela. Então eu vou fazer da seguinte forma, aqui na guia Inserir, eu vou vir em Anexar, aí eu vou localizar esse meu arquivo, vou vir aqui na área de trabalho, você não tem esse arquivo, mas não se preocupe. Eu vou escolher aqui para ele exibir os arquivos, todos os arquivos. Aqui eu vou escolher o exercício passo a passo e vou abrir. Dá um OK aqui. Então dessa forma, pessoal, eu inseri aqui na tela um vínculo com aquele arquivo já pronto do passo a passo. Agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir a minha tela, como eu havia explicado antes. E nesta tela aqui, do lado esquerdo, inclusive eu posso até reduzir um pouco o tamanho dela, aqui nós vamos visualizar o que vai ser criado. E no lado esquerdo nós vamos desenhar. Tá vendo? Então, nessa primeira etapa, eu tenho que criar 2 círculos com raio 25 raio 13 e um outro com raio 20 a uma distância de 120, certo? Já na próxima etapa, eu tenho que criar as linhas. Então, o que estiver em amarelo é o que vai ser criado. O que já estiver no ciano é o que já foi formado no passo anterior. E assim nós vamos fazer todos os exercícios. Aqui, nessa tela, onde eu vou criar o exercício, eu afasto ele e eu tenho esse espaço para eu desenhar, certo? Então, acho que aqui vai dar uma experiência legal, você vai conseguir visualizar aqui o que a gente vai estar fazendo, aí tá passo a passo de cada exercício, ok? Então, vamos iniciar aí o nosso trabalho. Já estamos com o tipo de linha contorno, já está ativo. Agora eu vou criar, aqui eu preciso iniciar o meu projeto, né? Então eu tenho 2 círculos para criar.
esse de raio 25 e esse de raio 13. Então eu vou utilizar na guia padrão a ferramenta círculo. Como está aparecendo o raio aqui, para eu criar ele, eu tenho várias formas de criar o círculo, tá? Mas as duas principais é através do raio ou através do diâmetro. Então como está o raio, eu tenho aqui, ó, neste menu, abaixo da ferramenta círculo, eu tenho centro e raio, centro e diâmetro, 2 pontos, 3 pontos e assim por diante. Então eu vou escolher centro e raio. Ok, acessou a ferramenta. Veja que ali, ó, na linha de comandos, ele está solicitando, já descrevendo o passo que você tem que realizar. Especifique o ponto central do círculo. Ao lado do cursor também está aparecendo. Ah, professor, mas ao lado do meu cursor não está aparecendo. Então, você deve ativar a ferramenta entrada dinâmica. Ela está localizada aqui na barra de status, inclusive a minha não está sendo exibida aqui. Então, pessoal, a barra de status, ela possui diversas ferramentas de auxílio ao desenho. A entrada dinâmica é uma delas. Se ela não estiver sendo exibida na barra, você deve clicar no botão personalização no final e aí localizar aqui a função. Então, eu tenho aqui, ó, entrada dinâmica. Vou marcar ela apareceu aqui. Então, o que faz essa função? Ela vai exibir o conteúdo da linha de comandos ao lado do cursor. É uma das funções dela, tá? Se você desativar, ele tira esse menu ali. Então, por enquanto, eu vou deixar ativada a entrada dinâmica. Agora eu vou dar um clique na tela. Agora, qual que é o próximo passo? Especificar o raio do círculo. Então, vamos fazer ali, ó, primeiro o raio menor. Tanto faz, tá? Vou digitar 13 e pressionar a tecla Enter. Ah, ele ficou muito pequenininho. Então agora, o que eu vou fazer? Ó? Vou rolar a rodinha do mouse. E o cursor, ele serve de alvo. Se você deixar o cursor próximo ao objeto, ele vai ampliar naquela direção. Se você deixar longe, ó, ele vai ampliar esse lado aqui, tá vendo? Se eu pressionar 2 vezes a rodinha do mouse rápido, ele mostra todo o meu conteúdo enquadrado na tela. Como eu tenho aqui esses outros elementos, ele vai mostrar eles também. Então agora eu quero aumentar só o círculo. Ó. Rolo a rodinha do mouse, próximo a ele. Agora, pressionando a rodinha e segurando, você tem o pan. O pan ele move a tela, tá? Não move o desenho, ele move a tela inteira. Então eu enquadro aqui, ó. A hora que eu faço o primeiro objeto, determino a primeira medida, eu tenho que enquadrar o meu desenho na tela, porque eu não sei que tamanho que eu estou criando ele. A tela do AutoCAD ela é infinita para todos os lados, né? Faz o primeiro, enquadra. Outro detalhe a respeito de unidades de medida, que eu não falei nada a respeito disso, tá? No AutoCAD você não tem uma configuração lá para desenhar em milímetros, centímetros ou metros. Você determina a unidade no momento que você está inserindo a medida. Então, por exemplo, essa medida aqui, ó, eu determino que ela é milímetros. Então, tudo que eu digitar agora é milímetros. Isso aí vai ser importante no momento que você for configurar uma cota, um texto, uma escala, é neste momento, tá? Não no momento de criação do desenho. Mas você tem que estar em mente o seguinte, ó, essas medidas que eu estou digitando, elas são em centímetros, elas são em metros, elas são em milímetros. É dessa forma que você determina a unidade no AutoCAD, apenas na inserção das medidas. Depois vai ter um reflexo nas configurações, mas isso é outra história. Bom, fiz o primeiro círculo ali, até esqueci o valor do raio dele, pessoal. Bom, eu preciso conferir se eu inseri... o 13, como é que eu faço? Eu tenho aqui na linha de comandos, ó, se eu clicar aqui nela, eu posso procurar aqui, ó, o que eu fiz, tá? Então tá vendo ali, ó, digitei 13. Outra forma é você realmente medir o desenho. E como que eu faço para medir? Aqui na guia padrão, eu tenho aqui, ó, no painel utilitários, medida, eu tenho aqui a opção rápida, tá? Vou clicar sobre ela. Eu levo o cursor, onde a linha encostar, ele já vai dar medida, ó, tá vendo? Encostou nele lá, já está mostrando que é o raio, 13. Se eu levar para dentro, já vai mostrar o raio também. Na própria tela, né? Ele aparece.
Então é bem legal aí esse recurso de ferramenta. Antes, pessoal, em versões mais antigas, nós tínhamos essa opção distância. A distância, eu teria que clicar num ponto, certo? Aqui no caso do quadrante, eu nem vou habilitar ele agora, e clicar no outro ponto para descobrir o raio ou o diâmetro do círculo, né? Ou clicar aqui no centro e até na borda, ó. O raio é a medida do centro, a borda do círculo. O diâmetro é a medida de borda a borda, passando pelo centro. Então tá aqui, ó, 13. Ok. Bom, agora vamos criar o outro círculo com um raio de 25. Então eu vou acessar novamente a ferramenta círculo. E esses dois círculos, eles são criados concêntricos, tá? Então o centro desse círculo tem que ficar no centro deste outro. E como que eu faço para que tenha essa precisão? Aí você deve habilitar uma outra ferramenta, uma outra função aqui na barra de status, chamada OSNAP, tá? Então aqui, ó, além dela estar habilitada, você deve clicar neste menu ao lado dela e escolher quais são os pontos de precisão que vão ficar, que você vai poder capturar no desenho no momento que o comando estiver solicitando um ponto, tá? Agora ele está solicitando um ponto, está solicitando o centro. Então eu tenho que vir aqui, ó, e deixar marcado a opção centro. Outras opções interessantes que a gente pode deixar marcado também. Meio, ele vai capturar meio de segmentos. Extremidades, pontos finais. Ele vai capturar também quadrante. Tá? No caso do círculo, ele vai capturar os 4 quadrantes do círculo. Aqui ele vai capturar a intersecção, que é o cruzamento de uma linha com outra. A extensão eu vou até deixar desabilitada agora. E eu não habilito todos, que senão vira uma confusão de pontos. A gente vai marcando aqui, a gente vai utilizando conforme a necessidade. Então esses básicos aqui, esses 5, você pode deixar marcado, certo? Clicando fora, ele está ainda solicitando um ponto, ó. Eu venho próximo à linha, vejo que agora vai aparecer os quadrantes também, ó, tá? E aí eu aproximo lá do círculo, ó, ele vai mostrar essa marcação de captura. Ela funciona que nem um imã, ó. Eu clico nela, ele capturou o centro do círculo. Agora eu vou digitar o próximo raio, que é 25. Enter. Muito bem, ó, vou enquadrar o zoom para que ele deixe o meu desenho numa visibilidade legal, né? Que eu preciso estar visualizando o que eu estou realizando no momento. O desenho geral, apenas para você ter uma ideia, certo? Você sempre tem que deixar o zoom enquadrado no seu desenho. Não adianta ficar desenhando com ele pequenininho assim, não tem necessidade, né? Ah, professor, muitos alunos falam assim, o teu desenho está maior que o meu, mas é porque o meu zoom de repente está... Se a medida que você digitou está certa, 25, então é só uma questão de zoom. Bom, agora eu preciso criar esse outro círculo, ele está alinhado com o centro aqui, ó. Quando não tem uma medida vertical, a gente deduz que ele está alinhado com o centro. Há uma distância de 120, esse centro em relação a esse centro. Então vamos lá, vou acessar a ferramenta círculo. Bom, então como que eu faço para que este círculo ele fique a 120 de distância, o centro dele, né, a partir deste centro? Eu devo usar aqui uma outra função chamada AutoSnap. O AutoSnap ele faz a projeção de pontos. Aí você digita a distância que você quer e pressiona a tecla Enter. E quais são os pontos que ele faz a projeção? Os pontos que estão marcados aqui em OSNAP. Então eles trabalham juntos. Então, por exemplo, ó, eu vou lá, só tenho que habilitar ela, tá, pessoal? Não tem que configurar nada. Já está habilitado, né? Eu vejo que ela está destacado. Quando ele está aqui apagadinho, ele está desabilitado. Habilitei, vou lá, encosto no centro e levo o cursor. Eu não cliquei, eu não fiz nada, eu só encostei e projetei. Veja que agora, ó, você está fazendo a projeção a partir do centro. Agora eu coloco a medida, 120, e pressiono a tecla Enter. Então agora eu posso usar o zoom junto com a ferramenta? Pode, ó, rola a rodinha do mouse, pressiona ela e arrasta. Então agora eu já determinei a medida, né, projetei a medida, agora eu tenho que inserir o valor do raio, 20, e pressionar a tecla Enter. Será que ficou certinho? Vamos conferir. Com a medida rápida, eu acho que ele não vai marcar ali de centro a centro, tá? Com a medida rápida. Então você deve usar aqui a distância. Aí eu clico lá neste centro, ele tem que marcar, tá? Às vezes você tem que ir na borda do círculo para ele marcar o centro. E nem preciso clicar, se estiver habilitado ali a entrada dinâmica, ele já mostra a prévia ali na tela, nem preciso clicar para ver. Ok, bom, próximo passo. Agora nós vamos
Nós vamos criar duas linhas, tá? Ligando este quadrante até encontrar com o círculo maior. Então eu vou acessar a ferramenta linha, vou capturar o quadrante, veja aqui, ó, apareceu, eu posso clicar aqui longe, ó, que ele captura o ponto, certo? O quadrante eu deixei configurado aqui em Snap, lembra, né? Deixei marcado aqui, então ele sempre vai aparecer. Agora eu levo ele em linha reta até encontrar com essa intersecção. Veja que a projeção dessa linha reta, ela forma a intersecção, ó. Quando apareceu o sinalzinho de cruz ali, né, um X seria, aí você pode clicar. Bom, e essa projeção em linha reta? Aí nós temos duas formas de desenhar, duas formas de definir a precisão da orientação da linha aqui na barra de status. Uma é através do polar. O polar, ele vai fazer a projeção da linha em determinados ângulos, tá? Então veja que quando ele faz essa projeção verde ali, tracejada, ele trava a linha nessa direção. Aí você consegue digitar uma distância e pressionar Enter ou até mesmo clicar num ponto. Então a sua linha está indo naquela direção com precisão. E se eu precisar fazer uma linha, por exemplo, em 45 graus? Aí você pode configurar aqui do lado do polar, eu escolhi aqui, ó, 45 em 45. Então a partir do ângulo 0, que é sempre à direita do ponto que você está desenhando, se você for girando no sentido anti-horário, ele vai marcar lá, ó, a partir do 0, 45, travou, eu consigo desenhar consigo digitar uma medida nessa orientação. Ele vai marcar mais 45, travou, eu consigo digitar uma distância, mais 45 e assim por diante, tá? Então você tem diversas configurações de ângulos prontas e inclusive você pode personalizar, eu quero o ângulo lá 22,5, você consegue personalizar também esse travamento do cursor, que vai te dar a precisão. Ó, 30 em 30, então a partir do 0, 30, 60, 90 e assim por diante. É sempre interessante você deixar aqui uma configuração que pegue os ângulos ortogonais também, os eixos ortogonais, porque senão você não vai conseguir desenhar em linha reta. Por exemplo, se eu escolhesse aqui, ó, 18, 36, ó, ele vai, no 0 ele vai travar, e vai travar no 18, 36, deixa eu ver se ele vai travar no 90. Ah, aqui ele até está travando no 90 também, mas depende da configuração que você escolher. Deixa eu ver se é 30 em 30. Nas que eu tenho aqui, todas vão travar, mas pode ser que você crie uma configuração que ele não trava na vertical em 90 graus. Aí você não consegue desenhar a linha reta na vertical e nem na horizontal, se ele não travar nesses ângulos também. Então eu gosto de deixar ali, ó, por padrão 45 em 45, então aqui eu tenho liberdade para desenhar nos eixos ortogonais, que são os principais, né, que a gente mais utiliza, a linha reta, e depois em ângulos que eu quiser também. Bom, e o que faz a outra função aqui, o modo orto? O modo orto, ele vai desabilitar o polar e ele vai travar o cursor nos eixos ortogonais, ó, na horizontal e na vertical, tá vendo? Só nessa direção. Travou, você pode digitar a distância e pressionar Enter. Aí se eu precisar desenhar em ângulo, aí você teria que usar uma coordenada polar, o símbolo de menor, a distância, o símbolo de menor e um valor para o ângulo. Você sabe que em versões mais antigas, eu não me lembro qual, não existia, se eu não me engano foi na versão 2000, depois da R14, R15, não me lembro se teve a R15, eu comecei na R13, tá? Aí veio a 2000 e veio o polar. Antes a gente só tinha o orto e tinha que usar as coordenadas polares para fazer uma linha em ângulo, tá? Então agora você tem essa liberdade. Eu vou deixar aqui o polar, você vê que você pode usar um ou outro, vou deixar o polar habilitado. Deixei a configuração aqui de 45 em 45 e agora sim eu vou dar continuidade. Então, na projeção aqui, ó, da linha, ele cria ali a intersecção com o outro objeto, e aí eu posso clicar aqui e definir a minha linha. A linha de baixo, vamos lá, se eu pressionar Enter, ele acessa a última ferramenta que você usou, que no caso é a linha. Vou clicar aqui nesse quadrante, faço a projeção da linha e clico lá no ponto final. Ok, agora vamos para a próxima etapa.
Então aqui nós temos que desenhar esse outro detalhe e apagar os dois círculos maiores aqui por dentro, né? Cortar. Apagar, você vai apagar sempre o objeto inteiro, tá? O cortar, que se chama aparar, no AutoCAD aí sim vai permitir que você corte partes do objeto. Então o aparar nós temos aqui na guia padrão, no painel modificar, eu tenho a ferramenta aparar. Pode ser aqui que esteja sendo exibido estender, elas estão juntas aqui, né, no menu. Quando você escolhe uma, ela fica sendo exibida como principal ali, certo? Então ela está dentro do menu também. Acessei a ferramenta aparar. Aí, pessoal, tem um detalhezinho importante, nas versões mais novas, se eu não me engano, 2021 ou 2020, o aparar mudou, no caso era o trim, né, na versão em inglês, ele mudou a sequência da ferramenta, tá? Então aqui nas versões mais novas, você acessa a ferramenta aparar e já sai cortando o que você quer, tá? Se a sua já estiver definida dessa forma, é só sair clicando e cortando os segmentos sempre até a próxima intersecção. Inclusive, ó, ele já apaga, ele corta o elemento inteiro, mesmo que não tenha intersecção sobre ele, o que o aparar de versões mais antigas não fazia. Veja que agora, ó, o conteúdo ali da entrada dinâmica está até atrapalhando a minha visualização ali. Então, neste caso agora, eu não preciso dela, eu vou desabilitar aqui, ó. Aí ficou melhor para eu trabalhar. Bom, aí professor, se eu estiver trabalhando então, se o meu não estiver cortando direto. Então, se você acessou a ferramenta aparar, eles não estiver cortando direto, você pressiona mais uma vez o Enter e sai cortando, ok? Então, aqui acessei o aparar, cliquei aqui, ele cortou, muito bem. Agora eu vou pressionar ESC para sair da ferramenta que eu estou utilizando, vou acessar a ferramenta círculo novamente e vou criar esse primeiro círculo aproveitando esse centro aqui, ó. Cliquei no centro e defino um raio para ele como sendo 7 e pressiono Enter. Agora o próximo círculo ali, ó, que nós vamos desenhar, ele fica a 78 de distância desse centro. Então eu vou acessar o círculo, encosto nesse centro, projeto para o lado esquerdo. Se você pegar o ponto errado, começa de novo, pressiona ESC e recomeça, porque senão vira uma confusão de ponto ali e você não consegue pegar o ponto certo, tá? Então eu encostei nele, projetei para o lado esquerdo, digito 78, Enter. E agora se eu pressionar Enter, ele vai criar o último raio criado. Tá vendo aqui que está entre o sinal de menor e maior sugerindo 7? Se eu pressionar Enter, ele sempre vai fazer o que está sugerindo aqui, tá? Então eu pressiono Enter, criou o círculo com raio de 7. Agora eu vou pegar a ferramenta linha e vou ligar aqui, ó, este quadrante a esse. Muito bem. Pressiono Enter para entrar no último ferramenta utilizada, na última ferramenta. Clico neste quadrante e nesse. E pressiono ESC para sair. Muito bem, agora vamos fazer ali o acabamento com o aparar novamente. Então, pego lá o aparar. Eu tenho que selecionar as duas. Como que eu faço? Ó, eu clico aqui, seguro e arrasto. Aí ele já apaga as duas. Professor, e se eu apagar alguma coisa enganada? Aqui, como opções da ferramenta que você está utilizando, sempre olha aqui a última linha, né? Seria, né? Você tem aqui, ó, subopções da ferramenta. Uma delas é o desfazer. Você cortou errado dentro da ferramenta ainda? Use o desfazer. Você pode clicar na subopção ou então digitar a letra que está em maiúsculo, ó, D, Enter. Ou ainda, apaguei, posso usar o botão direito do mouse e desfazer. Todas aquelas opções que estão ali da ferramenta, elas aparecem aqui quando você pressiona o botão direito do mouse. Ok? Então é isso aí. Terminei essa etapa, vou pressionar ESC. Só, pessoal, falando a respeito do botão direito do mouse, deixa eu ir lá mostrar a configuração. Professor, meu menu não está aparecendo com o botão direito. Então você deve vir aqui no menu de aplicação, opções, preferências do usuário e marcar aqui, ó, menu de atalho na área de desenho, tá? Caso o seu menu não esteja sendo exibido, marque esta opção. Vou cancelar aqui. Agora, eu tenho que criar esses 3 círculos.
a partir desse centro aqui. Então vamos lá. Vou acessar a ferramenta círculo, sempre a centro e raio que eu estou usando, tá? Encosto nesse centro, clico e vou criar o primeiro lá. Eu vou começar do menor para o maior. 43, Enter. Enter para entrar na última ferramenta. Captura o centro. Próximo, 57. Enter. Enter para entrar na última ferramenta. Captura o centro. Próximo, 70. Enter. Muito bem. Agora vamos lá para a próxima etapa. Agora eu tenho que criar duas linhas. Uma na vertical e outra a 60 graus de inclinação em relação a essa vertical. Para delimitar aqui estes círculos, para a gente realizar esse corte. Tá? Então, pessoal, eu vou acessar a ferramenta linha. Aqui em polar, eu vou deixar ele configurado de 30 em 30, para eu conseguir chegar nesses 60 graus. Se tiver de 45 em 45, eu não consigo chegar. Tá? Então, você tem que colocar aqui, o incremento dele tem que ser correspondente ao ângulo que você tenha que inserir. Ok? Vou escolher aqui de 30 em 30. Vou clicar no centro deste círculo, a primeira linha, e vou levar ela na vertical, até o quadrante deste aqui. Ó. Muito bem. Saio da ferramenta, entro novamente. Agora clico aqui neste ponto. Então, ó, a partir desta vertical, eu tenho que andar 60 graus para o lado. Então, vamos ver. Ó. Aqui tá 90, no AutoCAD ele vai marcar 90 graus para cima, tá? Ele não vai zerar ali, o zero é sempre para a direita, ó. Tá vendo? Ali aparece zero. Aqui seria 90 graus, então é 90 graus mais 60. Então 90 mais 30, que ele marca de 30 em 30, 120, mais 30, 150, que seria 90 mais 60 graus. Clico ali na intersecção e saio da ferramenta. Ah, professor, eu quero conferir se aqui tem realmente 60 graus. Então aqui, ó, na guia padrão, você tem aqui em anotação, eu vou pegar aqui, ó, a ferramenta angular. Agora é uma ferramenta de cota, não é uma ferramenta de averiguação. Nós vamos realmente inserir, é só para eu variar um pouco a explicação, tá? Nós vamos realmente inserir uma cota. Então eu vou clicar aqui em angular. Aí eu clico nesta linha e nesta linha, tá? Veja que ali, ó, já está aparecendo 60 graus, tá certinho. Eu vou pressionar ESC, eu não preciso complementar. E aqui em utilitários aqui, ó, nas ferramentas de averiguação, eu tenho aqui ângulo, ó, também, certo? Então como que funciona? Eu clico na primeira linha, clico na segunda, aí ele já mostra ali, ó, ele vai mostrando a linha de comandos, né, ou ao lado do cursor, o ângulo que você, o ângulo entre as linhas que você clicou, tá vendo? Então uma é a averiguação, a outra realmente é a ferramenta de cota. Você viu que para aparecer ao lado do cursor tem que estar ativa a entrada dinâmica, ok? Eu deixei ela até ativa ali agora. Bom, fiz as linhas, agora eu tenho que cortar, tenho que aparar esses círculos, né? Que eles fiquem somente aqui dentro dessas linhas. Então vamos ver, agora nós vamos usar uma opção nova da ferramenta aparar. Eu vou selecionar ela. Se eu sair cortando agora, pessoal, você vai ter que cortar cada pedacinho, porque ele corta sempre até a próxima intersecção. Mas eu quero que ele corte esses círculos entre essas duas linhas aqui. Então você vai escolher a opção aresta de corte, você pode selecionar ela aqui, que está dentro do aparar, ou ainda usar o botão direito, ó, aresta de corte. Agora você vai selecionar os limites de corte, são essas duas linhas, pressionar a tecla Enter e cortar os objetos. Eu vou cortar por fora. Veja que ele vai cortar até, ele só vai ler as duas intersecções que você selecionou. Ó. Corto essa e corto essa aqui. Muito bem, vou pressionar ESC para finalizar. Mais uma etapa aí. Vamos fazer o seguinte, vamos pressionar Ctrl S, ele vai salvar as novas alterações. Sabe quando que você tem que salvar o arquivo? Sempre que ele aparece, não é claro, não é toda vez, né? Mas se você quer saber se tem novas informações que devem ser salvas, é o seguinte, se ele aparecer esse sinalzinho de asterisco aqui ao lado do nome do arquivo,
você deve salvar. Ó, Ctrl S, sumiu o asterisco. Tá vendo? Só que quando eu mudo o zoom, ó, ele já vai aparecer ali para você salvar novamente. É uma alteração, né? Bom, agora eu tenho que criar esses dois círculos aqui, ó. Um está no meio entre esses dois pontos. Você vê que eu não tenho exatamente um ponto aqui para definir como o centro do círculo. E o maior está concêntrico ao menor. Vamos fazer o menor primeiro, porque eu tenho aqui, ó, 2 pontos para a criação dele. Tá? Então, se eu tenho 2 pontos, eu posso criar o círculo com essa opção. Então, vamos lá. Ó. No menu do círculo ali, você tem a criação de círculo a partir de 2 pontos. Você vai determinar o primeiro ponto e o segundo ponto. Pressiono... um detalhe importante agora. Se eu pressionar Enter, ele vai entrar no círculo, na opção padrão, que é o centro e raio. Tá? Então, o Enter, neste caso, ele não funciona para você entrar de novo na opção 2 pontos. Eu tenho que ir lá escolher ela. Cria o círculo aqui, cria o círculo aqui. Agora, esse maior, eu já posso usar a opção centro e raio. Por quê? Eu tenho o centro desse aqui, ó. E qual que é o valor do raio dele? 20. Pressiono Enter para entrar em centro e raio novamente. Clico lá nesse centro. E o último raio digitado já está sendo exibido ali. É só pressionar Enter para confirmar. Muito bem. Fizemos mais esta etapa. Vamos para a próxima agora fazer uma limpeza no arquivo. Ó. As duas linhas verticais, a vertical e a inclinada, você pode apagar. Certo? Agora vamos criar esses arredondamentos aqui, ó. Um com raio 8 e o outro com raio 5. Nós temos uma ferramenta chamada Concorde, na verdade, tá aparecendo, não traduz aqui, né? Concorde no AutoCAD, na versão em português, na inglês era o famoso fillet. Ele tem aqui junto com o chanfro, tá? Mesclar curvas, tem outras opções aqui. Então, vou acessar aqui o Concorde. Agora você vai ter que definir o raio. Então eu vou entrar na opção raio, aqui ou com o botão direito. Vou inserir o valor 8, Enter. Agora eu posso criar o arredondamento. Então você vai clicar neste círculo e nessa linha aqui, ó. Ele já vai inclusive mostrar uma prévia do raio. Ó. Tá vendo? Ele criou um raio concordando os dois elementos. Bom, aqui, do lado de cá, eu vou fazer a mesma coisa. Então, vamos lá. Acesso novamente a ferramenta Concorde. Entro na opção raio. Vou colocar o valor 5. E vou clicar neste círculo e neste. Veja que para a criação desse segundo aqui, ó, inclusive ele já para ali, ele já faz o acabamento, já apaga o círculo. Tá? Vai evitar que a gente tenha que utilizar a ferramenta aparar. Então, vou clicar e já fez o acabamento para a gente ali nessa parte aqui. Ok? Bom, próxima etapa. Nós temos que realizar os cortes ali para finalizar o desenho. Você veja, pessoal, um detalhe curioso, né? Que às vezes a pessoa pensa assim, é muitas ferramentas de desenho. Na verdade, a gente usou para formar esse desenho aqui, a gente usou linha e círculo. Não usamos nem retângulo, elipse, não tem nenhuma ferramenta mirabolante aqui de criação de desenho. É tudo uma combinação em conjunto com as ferramentas de edição, aí você forma o desenho, ok? Então agora, ó, eu tenho que apagar aqui por dentro desse canalzinho menor e depois o círculo maior, tá? Então vou acessar a ferramenta Aparar. Para esses dois aqui, ó, eu não preciso selecionar limite de corte. Para esse maior, se eu não selecionar o limite de corte, eu vou ter que cortar aqui, aqui, aqui. Está errado? Não, mas vai dar mais trabalho. Então, nesse caso, eu vou selecionar aresta de corte. Agora, quais são as arestas? Esta linha, este arredondamento e este arredondamento. Agora, este arredondamento ele serve para o círculo do lado de cá. Ó. Antes eu tenho que pressionar Enter, né? Ó, ele apaga o círculo do lado de cá, delimitando ele até daquela linha até esse arredondamento. E este arredondamento ele serviu para delimitar o círculo de cá, tá? Aquela linha lá foi comum para os dois. E aí dessa forma
o desenho foi finalizado. Ok? Vamos salvar mais uma vez para atualizar. Bom, então nessa aula, pessoal, nós finalizamos o nosso trabalho inicial, tá? Que foi toda a introdução que vocês tiveram e a criação do primeiro exercício. Na próxima aula, nós vamos criar aí o segundo exercício. Ele está aqui, o passo a passo dele, ó, tá? Igual eu fiz no anterior. E o terceiro. E depois nós vamos definir então a escala dele num formato padrão, inserir as dimensões e realizar a sua impressão. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula e nos vemos na próxima. Até lá! Muito bom, de volta aqui, né? A aula de hoje foi muito boa. E aí, você aprendeu, conseguiu acompanhar a aula com o professor Ronaldo, conseguiu fazer o exercício? Talvez não, né? Porque você estava assistindo a aula. Mas o arquivo está lá no grupo, posso mandar novamente, inclusive, né, para você que não conseguiu baixar o arquivo, para tentar fazer esse desenho aí no seu computador. Tá? Você pode usar qualquer uma das versões, tá? Mas a versão que nós utilizamos na aula de hoje com o professor Ronaldo foi uma versão bem mais recente, mas você consegue usar qualquer versão aí no seu computador. Quero deixar aqui um recado muito importante antes de terminar esse vídeo de hoje, né, antes de terminar essa aula, que amanhã alguns alunos, né, entraram em contato com a gente querendo fazer o curso completo de AutoCAD. Então nós preparamos uma condição única e exclusiva para vocês que estão aqui no grupo de WhatsApp. E amanhã às 9 horas da manhã eu vou passar todas essas informações, vou gravar um vídeo, colocar aqui no grupo para vocês de uma promoção realmente muito boa, tá bom? Mas aí você tem que aguardar até amanhã que a gente vai terminar de montar aqui a promoção. E aí eu mando amanhã no grupo. E não saia do grupo porque os links das aulas, como eu já disse, né, os arquivos das aulas também, a gente sempre posta aqui no grupo de WhatsApp, tá bom? Uma boa noite para você, que tenha uma boa noite de sono e amanhã a gente se fala então lá no grupo de WhatsApp. Tchau!